E de maneira absolutamente surpreendente, chegou ao fim uma das maiores parcerias da história entre um treinador e um jogador. Juan Carlos Ferrero, ex-número 1 do mundo, não será mais o treinador de Carlos Alcaraz, atual número 1 do mundo. O anúncio foi feito hoje por meio das redes sociais, né, em que o Carlitos se despediu do Ferrero. Depois o Ferrero também postou aí de maneira mais enigmática, né, falando que gostaria de ter continuado o trabalho, o que mostra que a parceria foi encerrada não 100% de forma amigável, parece que sim, mas certamente houve algum problema no meio do caminho, porque o Alcaraz simplesmente fez a melhor temporada da carreira, estava no auge do auge do auge, e o Ferrero, ele foi fundamental tanto esse ano como na carreira inteira do Carlitos. Aliás, o que eu quero discutir aqui não são os motivos pelos quais essa parceria acabou, né? Porque tem gente que vai conseguir elucidar melhor. O que eu quero falar é sobre o que foi a grandeza dessa parceria e por que, possivelmente, ela não seria nenhum absurdo chamá-la de uma das maiores, se não a maior relação entre um tenista e um jogador. O trabalho do Ferrero, para mim, ele é assim, quase impossível de ser superado. Por quê? São dois motivos pelos quais essa parceria é muito especial. Primeira, foi na era do coach, né? Na era em que a regra que um tenista pode ser orientado pelo treinador de forma oficial durante o jogo estava valendo. E o Ferrero foi absolutamente necessário para o Alcaraz. Eu tenho certeza que o Alcaraz não teria chegado ao topo tão rápido, aos 19 anos se tornado número 1 do mundo, não fosse a regra do coach e a possibilidade do Ferrero orientá-lo durante os jogos. Muitos jogos foram ganhos pelo Ferrero, pela leitura do Ferrero. E para um tenista de 19 anos, para um tenista de 22, 25 também, mas para um tenista de 19 anos, a orientação do treinador é fundamental. Durante o jogo, então, nem se fala, porque o Ferrero, um cara que era número 1 do mundo, que foi número 1 do mundo, tem uma visão de jogo que o menino de 19 não vai ter, né? Então, eu tenho certeza, não fosse o Ferrero ali na beira da quadra, o Alcaraz não teria chegado tão rápido ao topo. Mas o segundo ponto, e para mim o mais significativo, é que tratou-se de um tenista ex-número 1 do mundo, formando desde a base um outro número 1 do mundo. Porque vários tenistas, ex-tenistas que foram líderes do ranking, treinaram jogadores que também foram número 1 do mundo, mais recentemente Boris Becker e Djokovic, Ivan Lendl e Murray, enfim, né? Muita gente, né? Edberg e Federer, mas o caso do Ferrero com o Alcaraz ele é diferente, porque o Ferrero começou a treinar o Alcaraz dos 14 para os 15 anos. O Ferrero moldou o Alcaraz. Um ex-número 1 do mundo, trabalhando desde a base, moldando um tenista que viria a ser número 1 do mundo. Aliás, o Ferrero, ele moldou o Alcaraz à sua imagem e semelhança. O Alcaraz, para mim, acima de se ele parece com o Federer, se ele parece com o Djokovic, se ele parece com o Nadal, o Alcaraz, desculpa, né? Alcaraz, acima de tudo, se ele parece com o Federer, se ele parece com o Nadal, se ele parece com o Nadal, se ele parece com o Djokovic, o Alcaraz, ele parece com Juan Carlos Ferrero jogando tênis. O Alcaraz é uma versão 4.1 do que era o Ferrero na quadra, né? Um jogador que tem uma capacidade física impressionante, que é completo de golpes, que sabe fazer tudo na quadra, principalmente que joga nos games de devolução de maneira primorosa, que varia o jogo, que dá curta, que vai à rede, que circula pela quadra inteira, e isso era o Ferrero que fazia. O Ferrero foi número 1 do mundo, ganhou o Roland Garros, foi finalista do US Open, foi semifinalista do Australian Open, foi outra vez finalista de Roland Garros. Ele só não foi ainda mais longe por conta que ele sofreu também com lesões e com problemas físicos no auge, né? E depois de ser número 1 do mundo, ele acabou nunca mais, né? No final de 2003, ainda fez 2004 semi do Australian Open, mas depois nunca mais voltou a ser o que era. Até porque nessa época do Ferrero, época do Guga, época do Hewitt, época do Safin, todos os número 1 do mundo quebraram, porque estava acontecendo a evolução física do jogador,
Mas a recuperação física e a preparação física ainda não estavam à altura do que o jogador precisava entregar na quadra. Então, o jogador ele jogava muitas vezes ao longo do ano, mais do que hoje, até em termos de torneio, né? Os Master 1000 tinham finais em 5 sets, vale lembrar. A Master Cup, a ATP Finals atual, a final era em 5 sets. Alguns ATPs tinham finais em 5 sets. E o tenista jogava mais semanas no ano do que os atuais. E aí, nessa era do Ferrero, não acompanhava, né? O tenista ele já estava se impondo fisicamente, já tinha um físico... O jogo já era físico, mas o preparo físico não estava moderno e a recuperação física não era moderna, tanto quanto é hoje, né? O tenista normalmente tinha só o treinador, mesmo os tops. Hoje tem um treinador, fisiologista, o segundo treinador, psicólogo, nutricionista, médico próprio, enfim, né? E o Ferrero poderia ter ido mais longe, assim como o Guga e outros, se não fossem as lesões. Mas o Ferrero jogava. Ele tinha o DNA Alcaraz. Aliás, é o contrário. O Alcaraz tinha o DNA Ferrero. Quer dizer, o Alcaraz tem o DNA Ferrero. Ele é o Ferrero elevado à máxima potência. E ele só é assim porque ele foi moldado pelo Ferrero, né? O Alcaraz de Múrcia, ele foi jogar um torneio na academia do Ferrero ou nas proximidades ali de Alicante e um olheiro olhou e levou para a academia do Ferrero. O Ferrero trabalhava com o Zverev na época, deixou de trabalhar com o Zverev, tiveram uns problemas e foi cuidar de um menino de 14, depois para 15 anos de idade. Inclusive, com 16 anos, o Alcaraz veio aqui para o Brasil jogar a Brasil Juniors Cup. Na época, eu acho que ainda era Copa Gerdau, né, que é um torneio gigantesco no juvenil, que ocorre uma semana antes do Banana Ball. E aliás, o Alcaraz jogou o Banana Ball também. Ele jogou a Gerdau e o Banana Ball. Eu tô falando do Brasil Juniors Cup de Porto Alegre, porque ele deu uma entrevista para a imprensa brasileira, na qual ele falou da carreira dele, dos jogos contra o Guga, mas ele destacou o Alcaraz, né? De sair de o luxo que era treinar um número 3 do mundo, que era o Zverev na época, do luxo que era a vida de um ex-número 1 do mundo, para voltar a treinar, para começar a treinar um tenista juvenil, mas que ele apostava no Alcaraz como um futuro grande jogador. E a aposta deu tão certo que o Alcaraz se tornou um dos maiores jogadores da história do tênis. O Alcaraz tem 6 Grand Slams. Essa parceria entre os dois rendeu 6 títulos de Grand Slam. Até agora, 50 semanas como número 1 do mundo, 8 títulos de Master 1000, 24 títulos ao todo. E o Alcaraz não seria... O Alcaraz não fosse essa moldagem que o Ferrero deu para ele, né? O Ferrero é o criador, né? E o Alcaraz a criatura. O Ferrero soube moldar todo o potencial que o Alcaraz já tinha. Porque o Alcaraz ele poderia ter tanto sido um jogador extremamente virtuoso, quanto um jogador que explorasse o físico abundante que ele tem. Mas o Ferrero conseguiu fazer com que o Alcaraz fosse um jogador universal, um jogador que faz tudo e mais um pouco na quadra. Porque o Alcaraz é o tenista mais completo que já existiu. Porque, aliás, ser completo como o Alcaraz só é possível jogando o tênis atual, né? Não era possível ser completo desse jeito em 1990 porque o conceito de tênis era outro. Você precisava ser especialista nas quadras para poder vencer. Né? Não era possível ser um tenista genérico, porque mais do que completo, o tenista atual é genérico, ele faz tudo. Mas o Alcaraz não, ele faz tudo muito bem feito. Porque antes, né, você tinha que jogar saque e voleio para ganhar na grama, você tinha que jogar defensivo para ganhar no saibro, e o saibro e a grama eram muito diferentes, a quadra rápida era diferente, não havia a possibilidade de você ter o físico que você tem hoje, e na era moderna, o Alcaraz ele já chega quando as quadras são todas muito parecidas umas com as outras e mais lentas, em que o preparo físico e a recuperação física já estão a plenos vapores e que, portanto, é necessário, para chegar ao topo, saber fazer tudo, né? Principalmente jogar bem no fundo da quadra, mas o Alcaraz faz mais do que isso, né? Ele é o tenista que mais sabe fazer a transição para a rede. E ele se defende e contra-ataca tão bem quanto voleia. Não lembro de um tenista assim. Não houve um tenista assim. Um tenista que, jogando lá atrás, para se defender, é tão bom quanto jogando em cima da linha e é tão bom quanto jogando na rede, que tem o forehand e o backhand excepcionais, que devolve saque de forma absurda e que agora
tá aprendendo a sacar muito bem sacado. Porque o Alcaraz tinha o problema ainda de não ter um saque tão preciso, etc. Mas esse ano não dá para falar isso. E tem dedo do Ferreiro nisso, né? Ferreiro foi quem optou por mexer na técnica do Alcaraz, um cara já número 3 do mundo mexendo na técnica. Isso é muito raro de acontecer, porque você faz ajustes, mas fazer mudança na técnica não é muito comum. Enfim, né, o Ferreiro ele foi absurdo nesse trabalho com o Alcaraz. Agora os motivos, né? Não sei precisar, mas eu sei que a declaração do Alcaraz naquela série da Netflix, a questão da vida fora das quadras dele, isso aí conflitava com o que o Ferreiro pensa, né? Porque o Ferreiro, muito disciplinador, ele tem uma rotina de muita disciplina desde que ele era tenista, né? A academia dele em Alicante agora está mais luxuosa e tal, mas ela era, mesmo quando o Ferreiro ainda era tenista e depois de ser tenista, uma coisa meio espartana, né? Meio para formar tenista, meio rústica. Se eu não me engano, algum treinador que trabalhou lá disse que não tinha chuveiro elétrico uma época, né? Era tudo frio. Porque o Ferreira é um cara disciplinado, disciplinador, né? E isso chocou um pouco com a vida fora das quadras do Alcaraz. Foram diversos momentos em que isso ficou público, né? Na declaração do Ferreiro, em que ele não dizia que a temporada não acaba em setembro, as divergências em relação às idas do Alcaraz para Ibiza, tudo isso foi muito público. Não sei se foi esse o motivo, mas isso deve estar no pacote. Agora o Alcaraz vai buscar um treinador novo, não faço ideia quem, mas agora não é muito mais difícil de treinar o Alcaraz, né? O cara já está formado. O Alcaraz certamente caminha com as próprias pernas, mas será que vai caminhar com o peso de um ferreiro na beira da quadra? Porque eles se entendiam muito bem. E assim, a comunicação entre os dois, eu nunca vi um tenista se comunicar tanto com o treinador, mesmo tendo o coach, né? Mesmo tendo a regra do coach. Os diálogos entre Alcaraz e Ferreiro eram intensos e maravilhosos de serem ouvidos. Enfim, outra coisa, né? Vai ser muito louco, porque o Sinner também não vai ser treinado pelo Darren Carroll, pelo que até o momento, né? O Carroll parece que não vai continuar mesmo com o Sinner. Portanto, teremos os dois número 1 do mundo aí com desfalques em suas equipes. O Alcaraz, possivelmente, porque demitiu o Ferreiro, né? Porque o Ferreiro dizendo que queria continuar, né? Dá a entender que foi um pé na bunda. Né? Porque o Ferreiro disse isso no Instagram dele, né? Mas enfim, queria fazer mais, era esse apanhado do que foi a importância do Ferreiro para o Alcaraz. Agora, então, o Alcaraz segue e eu espero que o Ferreiro continue treinando jovens tenistas e que forme, quem sabe, outros Alcaraz. Acho muito difícil. Mas, quem sabe, né, que se o Ferreiro aí na sua canteira em Alicante, não vá ser mais útil ao tênis do que ele foi ao Alcaraz, porque o Alcaraz agora já é o Alcaraz, mas o Ferreiro pode ser o formador de, quem sabe, outros grandes tenistas. É isso aí, valeu, um abraço, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, curtam o vídeo e tornem-se membros do canal. Fui!